Olá, quinto ano, tudo bem com vocês, turma? Tielane está aqui de volta com as nossas videoaulas. Tivemos uma interrupção porque nós fizemos aquela dinâmica semana passada com uma proposta um pouco diferente de trazer um pouco mais de alívio para vocês em relação ao conteúdo, para vocês poderem falar um pouquinho sobre os sentimentos de vocês, sobre tudo isso, em relação a tudo isso que a gente está vivendo no momento, que é a situação que envolve o coronavírus, a pandemia, a nossa quarentena e aí a condição de estarmos todos em casa. E a gente bateu um papo legal sobre isso. Tielane fez aquela dinâmica com a vela, não foi? Vocês se lembram? Isso aconteceu na sexta-feira passada. E aí mostrei pra vocês, né, que olhando de um ângulo, quando a gente via a Tielane colocar a água assim, ó, dava uma visão. E depois eu mostrei pra vocês, virando a bandeja que tava na minha mão, que a vela tava por trás e não dentro do pote. Então a gente pode conversar como uma coisa que parece um fato, né? Você olha por um ângulo, pode ter mais ângulos para você observar. E aí a gente trouxe, em relação a essa analogia, trouxemos a questão do que estamos vivendo hoje, o que a gente pode ver em relação ao que a gente está vivendo hoje, né? Se existe só um ponto de vista, e aí vocês trouxeram vários para a Tielane, a gente bateu um papo legal, a gente conversou sobre outras formas de poder enxergar o que está acontecendo, novas possibilidades, pensar de forma positiva, e foi muito válido. E aí, em consequência, a gente teve um momento de respiração. Tielane colocou uma música para vocês, de yoga, para vocês relaxarem, aprender a respiração. Quanto a respiração é importante, que aí ela ajuda a modificar o meu comportamento, né? Geralmente, quando eu tô nervoso, quando eu tô ansioso, estressado por alguma situação, às vezes uma prova, alguma discussão que eu tenha em casa ou com algum amigo, o movimento de inspirar, respirar, soltar o ar lentamente, faz meu cérebro, ó, dar aquela pausa, aquela paradinha, aí ele vai respirar, vai ter um oxigênio que vai circular nele e eu vou conseguir acalmar, né? Eu vou me acalmar. E aí vou modificar o meu comportamento, que já não vai ficar mais agressivo, estressado, e aí eu naturalmente vou dar uma resposta mais calma para essa situação, ok? Só que agora a Tielane volta um pouquinho para o nosso livro, para a gente dar sequência no conteúdo, e em outros momentos essa aula mais dinâmica, interativa e que envolve a questão do falar das emoções, especificamente envolvendo o que estamos vivendo hoje, a Tielane também retorna, ok? Então vamos lá para o nosso livro, vamos fazer um momento aqui para a gente poder relembrar. A Tielane está falando com vocês do módulo 2 sobre as profissões, onde a primeira videoaula a gente falou sobre a construção de uma marca, a importância de uma marca, como se tornar conhecida. E aí nós tivemos a nossa aula no Plantão Tira Dúvidas, a gente conversou sobre isso, corrigimos uma atividade e agora a Tielane vem para a página 30 falar sobre empreendedorismo com vocês também, que é uma profissão, não é? Se destaca dentre tantas profissões. Então vamos lá, vou fazer a leitura para vocês. Página 30. Ser empreendedor. O que é empreendedorismo? Quais são as características de uma pessoa empreendedora? Você saberia citar um exemplo de pessoa empreendedora? E aí o amigo está dizendo pra gente, vamos conhecer duas pessoas empreendedoras que se preocupam com a alimentação. Vamos lá? O empreendedorismo pode ocorrer de diversas formas. Nem todos os empreendedores são industriais, bem-sucedidos ou são conhecidos de forma internacionalmente. A escolha profissional nos remete ao futuro, perspectivas, sonhos, projetos e uma dose de imprevisibilidade. Também lembra um jogo complexo e desafiador, com vários fatores. O dono do jogo é você. O sociólogo Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, nasceu em 1935 e faleceu em 1997. Fundou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, em 1993, para buscar soluções para as questões da fome e da miséria. A Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida
criada na cidade do Rio de Janeiro, é uma instituição sem fins lucrativos e de utilidade pública nacional, de caráter apartidário, cujo propósito é atuar no desenvolvimento de atividades contra a exclusão social, através de adoção de medidas práticas. A Ação da Cidadania conta com uma rede de mais de 2.000 comitês em todo o Brasil, onde se prioriza o apoio ao desenvolvimento de projetos de geração de emprego e renda, sendo que também são prioritários os projetos que visam a capacitação de lideranças comunitárias, estimulando a capacidade de cada cidadão, promover seu próprio sustento através da remuneração do seu próprio trabalho. Essa é a nossa luta e para isso trabalhamos com programas de capacitação profissional e cultural em prol da conquista de uma cidadania plena. E aí tem a fonte de pesquisa sobre esse texto e agora a gente vai conhecer outra empreendedora. Vamos lá? Francine Lima é uma jornalista que em 2013 resolveu olhar nos olhos das pessoas e perguntar se elas realmente sabiam o que estavam comendo. Criou então um canal no YouTube e no Facebook para alertar as pessoas sobre o mercado de alimentos. Leia o texto em que ela se apresenta no YouTube. Olá, eu sou Francine Lima, jornalista com mestrado em nutrição em saúde pública pela USP. Meu trabalho é trazer informações e questionamentos para ajudar você a pensar melhor nos seus hábitos alimentares. Aqui no canal Do Campo à Mesa, você descobre a verdade sobre os alimentos e também as mentiras que a indústria conta. Como interpretar os rótulos? Será que os produtos que se dizem saudáveis são mesmo tão saudáveis? Como eles são produzidos? Será que as marcas mais conhecidas são confiáveis? Será que a nossa legislação protege mais os direitos do consumidor ou os interesses da indústria? Então, assim, aí tem uma legenda aqui pra gente, ó, legislação é um conjunto de leis, né, que rege a nossa sociedade, ok? Então, a Dielane vai falar um pouquinho sobre os dois textos para vocês, sobre esses dois empreendedores. Primeiro que quando a gente faz a ligação de empreendedorismo, né, a gente pensa realmente em indústrias, grandes produtos ou fábricas muito grandes. E, na verdade, não é só isso. Eu posso empreender como o sociólogo Ebert, que tem uma ONG, né? Funciona, na verdade, como uma ONG, né? Sem fins lucrativos, sem definição partidária, não tem partido político por trás desse movimento, que ele chama aqui de Ação da Cidadania contra a Fome e Miséria pela Vida. Foi criada no Rio de Janeiro, como o próprio texto diz, para ajudar a população, para ajudar as pessoas que vivem em comunidade a se tornarem líderes, a ter uma profissão, a ter um sustento através do seu próprio trabalho. Então, assim, é um empreendedor que buscou solução criativa, mas sem fins lucrativos, para ajudar as pessoas, ok? Temos um outro exemplo também da Francine Lima, uma jornalista que tem mestrado, deixa a Tielane ver, isso mesmo, mestrado em nutrição, e aí ela começou a refletir, provavelmente questões dela que indagavam, né, que traziam esses questionamentos, esses pensamentos na vida dela, e ela trouxe isso para o empreendedorismo, né? Provavelmente ela deve ter imaginado, outras pessoas como eu pensam dessa forma, então deixa eu tornar isso um negócio de alguma forma. E aí ela foi para o YouTube, foi para o Facebook, né? Então virou também uma empreendedora com seus questionamentos. E aí falando sobre a questão alimentar, fugindo também dessa coisinha que a gente tem assim, ó, fechadinha, né? Dentro de uma caixinha que empreender são só grandes negócios. E olha só que legal, a gente está falando de empreendedorismo e ó, o nosso livro, na verdade, olha o título dele. Empreendedorismo e projeto de vida. Eu posso também empreender na minha vida. E o que é empreender na minha vida? Buscar soluções criativas, e aqui o nosso livro sugere não só criativas, mas soluções emocionais na minha própria vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor, ok? Pensando nisso, vamos lá, tem uma atividade legal para ser feita na página 32, pensar, sentir e agir. Número 1,
O que você entende pela frase? Quem tem fome tem pressa, do Betinho. A atitude de Betinho, número 2. A atitude de Betinho teve um impacto na sociedade, afetando a vida das pessoas. Por quê? Vamos lá no texto, vamos dar uma lida, e aí a gente vai colocar as nossas anotações aqui e responder para a tia Elaine, tudo bem? Número 3, na sua opinião, Francine é uma empreendedora? Se é, que características empreendedoras você apontaria nela? Você também gostaria de fazer, número 4, você também gostaria de fazer e postar vídeos ou de escrever um blog? Se gostaria, a respeito de qual tema? Vamos lá, vamos pensar nisso e colocar aqui para a tia Elaine. Número 5, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, em 2000 estabeleceu 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, no Brasil. Os 8 jeitos de mudar o mundo são ações que visam melhorar a qualidade da saúde e da educação, reduzir desigualdade entre gênero, erradicar a mortalidade infantil e garantir a sustentabilidade ambiental. São eles. Então vamos conhecer, não é? Vamos conhecer esses 8 objetivos. 8 objetivos desenvolvidos pela ONU para poder ajudar, né? São ações para poder ajudar algumas questões que são assim, gritantes no mundo em que a gente vive, né? A gente vê bastante em vários países. A primeira, acabar com a fome e a miséria. A segunda, educação básica de qualidade para todos. A terceira, igualdade entre sexo e valorização da mulher. A quarta, reduzir a mortalidade infantil. Quinta, melhorar a saúde das gestantes. Sexta, combater a AIDS, a malária e outras doenças. Sétima, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Oitava, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. E aqui a gente tem, já que a gente estava falando, né, no nosso último conteúdo, sobre a questão do marketing, da marca, aí, ó, tem algumas questões aqui, ó, que aí é como se fosse hashtag, né, pra gente seguir essa questão dos 8 objetivos do desenvolvimento. E aqui tem 8 jeitos de mudar o mundo, nós podemos, e aí tem o site do movimento também, que envolve essa questão do movimento nacional, e aí tem o site para vocês poderem olhar, se vocês quiserem, muito interessante. E aí, sobre essa questão desenvolvida pela ONU e aqui no Brasil chamada de 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, nós temos a letra A. Na sua opinião, os objetivos foram alcançados? O que faltou? O que deve ser feito agora em benefício de cada um de nós? Bem, é uma questão, né, de resposta pessoal, mas a tia Elaine vai junto com vocês no nosso plantão Tira Dúvidas, que vai acontecer na sexta-feira, trazer uma reflexão sobre isso, porque é uma questão para a gente realmente debater, conversar, a gente ter uma troca de ideias, aí a tia Elaine fala, né, um bate-papo para a gente poder trocar essas informações e concluir um pouco melhor, fechar uma ideia sobre isso, e aí juntos a gente vai construindo isso, tudo bem? Não se preocupe que faremos juntos caso você não consiga, ok? E aí, pensando sobre a questão do empreendedorismo, a tia Elaine deixa uma sugestão aqui para vocês de uma atividade bem simples, mas que é legal de você estar fazendo, para você poder fazer uma pequena pesquisa, entender um pouco mais sobre o empreendedorismo, se você no futuro, quem sabe, vai ter desejo de empreender, ou se hoje você já é um empreendedor. A tia Elaine já viu alunos aqui de outras turmas falarem que são empreendedores, né? Então a tia Elaine pede para vocês fazerem uma pequena pesquisa de um outro ramo. Aqui a gente conheceu, no caso, né, da jornalista, ramo alimentício, e do Betinho, a questão social. E a tia Elaine dá exemplos para vocês, são vários ramos, a gente pode pensar ramo da educação, vamos lá, alguma questão envolvendo as mulheres, a tecnologia, ramo da saúde, do esporte. E aí você vai escolher um ramo, né, uma área dessas que a tia Elaine falou, outra que você quiser pesquisar, vai escolher, vai achar um empreendedor que se destaca nesse ramo e vai colocar para a tia Elaine quais são as características dele. Por que ele conseguiu êxito, assim como o Betinho conseguiu, assim como a jornalista conseguiu? Por que deu certo? E aí você vai anotar para a tia Elaine, que na sexta-feira você vai poder falar isso para mim e apresentar para a tia Elaine e para os seus amigos quem é esse empreendedor que você descobriu, né, em qual ramo ele se destaca e por que ele se destacou, através dessas características, ok?
Tá bom, turma? Beijo, até sexta-feira.